Quantos querem ouvir a palavra? Trouxe a Bíblia? Vamos ler um texto no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. São João, capítulo 4, o conhecido verso 23. Mais baixinho. João, capítulo 4, verso 23. Eu vou pedir só ao meu amigo, o sonoplasta, eu não sei aonde ele está. Está lá em cima. Se puder, está dentro dos limites e da possibilidade, colocar bastante retorno aqui para mim. Eu estou com a voz um pouquinho desgastada, mas daqui a pouquinho o Pai renova. Então, se der tudo certo, vai ter um lanche pago para o senhor lá fora, viu? Está na conta do pastor Robson. O café eu já deixei pago na entrada, você pode passar lá e tomar depois. João capítulo 4, verso 23, tem uma versão bíblica aqui na tela e eu vou ler junto com vocês. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, porque o Pai a tais que assim o adorem, e você diz amém. Fecha sua Bíblia antes do assento, coloca a mão no coração. O pastor Luciano já orou por mim. Agora faça uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Talvez alguém está aqui vivendo as intempéries, as agruras da vida, e precisamos de ti. Que o teu Espírito continue ministrando em nós. Fala aquilo que tu queres, faças o que queres, e nós vamos te agradecer em nome de Jesus. Já orou, diz amém? Toma um assento dando aquele glória. Meus amados, preciso da sua atenção. Eu sei que vou ter duas oportunidades logo mais à noite também. Eu não sei se é o mesmo público que vem à noite, mas eu vou te convidar para vir à noite também. E se não tiver lugar, tu senta aqui. Quem está muito necessitado em ouvir a voz de Deus? Eu preciso muitíssimo que você entenda o início, porque se não entender o início, você pode não entender mais a mensagem. Eu iria pregar outra mensagem agora pela manhã, mas tocado pelo Espírito, eu quero lhe fazer entender esse texto. Talvez esse texto seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas talvez um texto pouco entendido. Quando o próprio Jesus está nos falando sobre uma procura do Pai, o Pai começa a procurar os verdadeiros adoradores que consigam produzir uma verdadeira adoração. Entenda quando é que surge essa fala de Jesus. No contexto bíblico, Jesus passa por Samaria. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Jesus, como judeu, ele não deveria passar por Samaria, porque existia uma espécie de desacordo entre judeu e o samaritano. E o desacordo era por conta desse ponto, desse quesito chamado adoração. O judeu não concordava com o samaritano onde e quando Deus deveria ser adorado. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas só para você ter base, depois da divisão dos reinos, surge o reino norte e o reino sul. Reino norte, Israel, capital Samaria; reino sul, Judá, capital Jerusalém. Quando o reino se divide, esse desacordo começa, porque o reino sul diz ao reino norte: Deus é adorado aqui em Jerusalém. O reino norte contrapõe e diz: não, Deus é adorado aqui. O reino sul então argumenta e diz: nós temos um templo aqui em Jerusalém e Deus é adorado no templo. Aí o reino norte diz: se o problema é o templo, nós vamos construir um templo. E assim fizeram lá no cume do monte Gerizim um templo de adoração ao Senhor. Mas o judeu não concordava de forma alguma com o samaritano. Então o judeu evitava o samaritano evitava o judeu. Eles não tinham comunhão, não tinham acordo. Mas Jesus, como judeu, ele não deveria passar por Samaria, mas como sempre quebrando protocolos, ele diz que era necessário passar. Então lá vem ele, com seus discípulos, se achega
ao chamado poço ou fonte de Jacó, se assenta sobre aquele poço, despede os discípulos com a desculpa de terem que comprar comida na cidade, porque na verdade ele tiveram um encontro marcado ali. E na hora sexta, no meio-dia, lá vem ela, a sedenta, carregando um cântaro pesado nos ombros com a intenção de tirar água do poço de Jacó, saciar a sua sede momentaneamente, voltar para sua casa e no outro dia repetir a mesma rotina. Agora, o porquê da hora sexta? Isso aqui é o básico, ela não quer ser vista, não quer ser incomodada, porque o próprio Jesus falara no contexto que ela não tem um bom histórico. Ela tivera 5 maridos e o que ela tem não lhe pertence, então provavelmente está envolvida em um adultério. Ela não quer ser indagada, ela não quer dar satisfação a ninguém, porque na verdade ninguém conhece na íntegra o que ela passara. Então ela vem na hora sexta, tirar a água do poço e voltar para sua casa. Ela não quer se encontrar com ninguém. Mas desta feita, lá vem ela com um cântaro pesado, pensando que vai tirar água do poço e voltar para sua casa. Mas desta vez ela não encontra somente o poço, ela encontra o poço e uma fonte assentada sobre o poço. E agora ela pode decidir de que água ela vai beber, mas lembre-se que judeu não fala, não se dá com samaritano. Mas Jesus, como sempre, quebra o protocolo mais uma vez e dá início ao diálogo dizendo: mulher, dai-me de beber. Perceba que no repente, no imediato, ela mostra quem ela é e o que ela tem no seu interior, dizendo: como pode tu, sendo judeu, pede a mim de beber? Tu não sabe que eu sou mulher samaritana? E judeu não se dá com samaritano, nós não temos um acordo. Não era para você falar comigo? Entenda que ela responde com violência, com veemência. Entenda o porquê da resposta. Se Jesus está apenas pedindo água, olhe para mim, todavia, ela bebera da fonte de Jacó. E a fonte que você bebe determina quem você é e o que sai de você. Na verdade, ela fala daquele jeito porque ela tem aquilo, ela é aquilo. Mas Jesus, como sempre, com paciência, como ele tem com você, ele dá continuidade ao diálogo, olha para a mulher e diz: ah, mulher, é que se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Entenda que ela se interessa na água de Jesus, porque ela diz: tu não tem com que tirar água desse poço. Eu quero água, mas não estou vendo a água. Na verdade, eu não vejo uma caçamba nas tuas mãos. E você não tem com que tirar água do poço, porque eu conheço o poço. E eu sei que esse poço é fundo. E na verdade ela pensa que o poço é fundo, porque ela nunca tiveram uma experiência com aquele que é profundo. E tomara que alguém aqui nessa manhã seja conduzido ao profundo. Mas eu não quero aqui falar sobre a mulher de Samaria. Eu quero que você esteja atento a essa fala da mulher quando ela diz: nós não temos um acordo, o judeu não se dá com o samaritano. Nossos pais adoraram aqui nesse monte e vocês dizem que Deus é adorado lá em Jerusalém. Nós não temos um acordo, nós não temos uma conversa. E Jesus agora não fala como judeu, mas ele fala como filho de Deus. Ele diz: mulher, creia que chegou a hora que nem no monte e nem no templo, nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas chegou a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que produzem uma verdadeira adoração. A partir daqui eu começo a entender um pouquinho mais sobre essa adoração, porque a adoração não depende do lugar que alguém adora, mas a adoração depende de quem adora no lugar. E tomara que exista alguém aqui que consiga produzir uma verdadeira adoração. Precisamos entender talvez um pouco mais sobre essa genuína adoração que o Pai procura, porque as nossas raízes nos ensinaram assim. Na verdade, a maioria de nós pensa assim: eu vou para a igreja hoje, e hoje é dia de adorar o Senhor, e lá vem você, com boas intenções no coração, tentando adorar a Deus, e o nosso protocolo sempre foi esse: chegamos na igreja, dobramos nosso joelho, e vamos lá no nosso banco fazer a nossa primeira oração. Na verdade, o banco já é seu, né? As suas marcas estão aí no banco. E aí começa a adoração, e a adoração até que tem boas intenções. Você diz: Senhor, estou na tua casa, eu vim te adorar, dai-nos um culto muito abençoado. Na verdade a intenção é boa, mas já começamos mal, porque Deus não dá culto para ninguém. Somos nós que devemos oferecer um culto a Ele. Aí depois que você pede um culto para Deus, é normal. Lá vem as chamadas petições. Eu quero deixar bem claro que não é proibido pedir. E até te dou um conselho: quando fores pedir, peças bem, saibas o que você está pedindo, porque aquele que recebe o seu pedido pode te dar mais do que você pensa ou pede.
Vou até lhe dar base para você pedir. Mateus capítulo 7, verso 7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, e aquele que bate a porta vai se abrir. Para não perder a viagem, eu profetizo que esse ano é um ano de portas abertas para a sua vida. Agora, não é proibido pedir. Peças bem. Mas qual foi a última vez que você chegou na casa dele? E antes de pedir qualquer coisa a ele, você não olhou para ele e disse: o que tu queres de mim? O que eu posso fazer por ti? E se tu fores sensível, uma voz branda e suave vai tocar no seu espírito dizendo: a única coisa que tu pode me oferecer aqui é entregar a verdadeira adoração, porque o Pai ainda procura. Olhe para mim. Tomara que o Pai encontre pelo menos um aqui. Eu quero lhe fazer entender sobre essa procura. Se o Pai procura, será que um dia ele achou? Quando é que o Pai encontrou alguém que sabia produzir essa verdadeira que tocava o coração dele? Entenda, a Bíblia nos ensina que essa terra produzia uma verdadeira adoração. Na verdade, não era a terra que adorava, mas era um ser que Deus criara e colocara nessa terra, que tinha um dom específico de produzir essa genuína e verdadeira adoração. Ezequiel fala sobre esse ser. O anjo da classe dos querubins, o seu nome era Lúcifer. Ele andava sobre essa terra, pastor? Sim. Ezequiel 28, você pode ler na sua casa, diz assim: estava no Éden, jardim de Deus. Por mais que esse Éden seja o mesmo Éden de Adão, está num estado diferenciado. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas para você entender esse contexto, você tem que entender o início da Bíblia. Gênesis 1, verso 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a... Verso 2: e a terra era sem forma e... Tanto a terra do verso 1 quanto a terra do verso 2, nós estamos tratando da mesma terra. Mas é bom você entender que a terra do verso 1 não está sem forma, nem perfeita, muito menos vazia. Ela está naquilo que a teologia chama de estado original. Uma terra perfeita onde Deus colocara um ser perfeito. Ezequiel diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ezequiel diz que ele andava naquele jardim sobre as pedras fulgurantes, as pedras que queimavam. Ele tinha uma cobertura sobre si, uma cobertura específica que só ele possuía. Não era a cobertura do jardim, era a cobertura do querubim. Ezequiel diz assim: estava sobre ti as pedras preciosas, o carbúnculo, o topázio, a esmeralda, o ouro, o jaspe, o sardônio, o diamante. Estava cobrindo aquele ser. Aquele ser era um anjo que tinha uma cabeça e 4 rostos. O rosto como de um leão, o rosto como de um boi, o rosto como de uma águia, o rosto como de um homem. Aquele ser tinha 2 pés direitos. Ele era o limite da beleza, creia, o limite da perfeição. Deus colocou naquele ser o limite da sua perfeição. Agora, o dom específico que ele possuía, dobre atenção. Os anjos que estavam sob o seu domínio, a terça parte dos anjos, cuja ele tinha autoridade, os anjos possuíam vozes, mas ele tinha algo diferenciado. Ezequiel diz assim: em ti foram criados os instrumentos, os tambores foram criados em ti. Aquele ser possuía instrumentos arraigados nele, que foram criados nele. Ele tinha o domínio dos anjos que emanavam vozes, e as vozes misturadas com o som dos instrumentos produziam o que você conhece como canção. E ele, com uma unção específica, entregava para Deus em forma de adoração. Agora entenda, ele não precisava nem cantar. Na verdade, com os instrumentos nele, ele não precisava nem tocar. Se alguém entender, para ele produzir um som, ele só precisava se movimentar. E ele acionava os tambores, os instrumentos, e ele produzia um som e entregava para Deus a adoração. Dobre atenção e eu entendo mais sobre essa adoração. Adoração não depende daquilo que você canta. Não é a sua afinação vocal. Adoração não depende do instrumento, nem da instrumentalidade. Não é o que você toca. A adoração depende da sua movimentação. É que nós pensamos assim: eu vou para o culto hoje, e quando eu chegar no culto hoje, eu vou adorar se o culto for bom. Se o louvor for bom, eu vou adorar com louvor.
Se a banda for boa, eu adoro com a banda. Se o pregador for bom, eu adoro com o pregador. Mas a adoração não começa quando a banda começa, quando a canção começa, ou quando o pregador começa. A adoração começa quando você começa a se movimentar. É que na verdade você vem para adorar, e você deveria vir adorando, se movimentando. Tem alguém aqui nessa manhã? Olha para cá. Ele tinha autoridade naquele jardim. Ele era perfeito, até que nele se achou a iniquidade. O orgulho, a vaidade, a soberba toma o entendimento daquele ser. Isaías capítulo de número 14 fala o que ele pensa. Quando ele tem aquele ambiente, ele diz: eu vou subir, vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu serei igual, semelhante ao Altíssimo. Entenda, ele não está dizendo que vai ser maior do que Deus, porque se ele era o limite da beleza, ele sabia que Deus sempre foi o limite da grandeza. Mas ele diz: eu posso estar acima das estrelas, eu posso ser semelhante a ele. Então ele sobe sem autorização, ele quer um lugar que Deus nunca lhe dera. Quando ele tenta fazer isso, inflamando a terça parte, Deus vai resisti-lo e vai bani-lo, vai lançá-lo para baixo. A Bíblia é tão completa que Jesus, no Novo Testamento, lá em Lucas 10, ele narrou a cena dizendo: eu vi, não o querubim que subiu, mas eu vi Satanás caindo na velocidade de um relâmpago. E eu paro para pensar aqui, eu não sei quanto tempo ele demora para subir, mas para cair é como um raio. Qual é o tempo da queda, senhores? Quanto tempo a vaidade precisa para arrancar alguém do propósito? Quanto tempo a soberba precisa para derrubar alguém? Porque ele sobe como um anjo e cai como um demônio. Eu já quero liberar a primeira profecia para quem recebe. Nunca queira estar onde Deus não te colocou, e nunca queira ser quem Deus não te ungiu para ser. Tem alguém aqui ou não? Quando ele cai, aí você entende o verso 2 da sua Bíblia. Ele volta então para essa terra de onde ele não deveria ter saído. Só que agora, quebrando o princípio, ele perde os tambores, ele perde a unção. E quando ele volta para essa terra, você entende o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. O sentido literal do contexto aponta a presença dele ali, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra agora perde a forma, a perfeição, e ele está ali em trevas. Só que essa terra agora não adora mais. Na verdade, não era a terra que adorava, era o querubim que se movimentava. E quando ele cai, ele perde aquela movimentação. E sem movimentação não existe a adoração. A terra agora está inerte, escura, sem forma e vazia, e não produz mais a genuína adoração. Mas como Deus da Batista Vida não perde espaço e nada para ninguém, se o querubim não se movimenta mais, se tiver alguém para dar glória a Deus, o Espírito vem e começa a se movimentar. E a movimentação é esta aqui no original bíblico. É uma espécie de abraço. É uma galinha abraçando pintainhos, gerando vida, gerando calor, tentando dar forma àquilo que perder a forma. Eu profetizo para quem recebe, essa manhã é a manhã que ele abraça alguém aqui. Lá vem ele abraçando, e Deus agora nos mostra como tudo pode ser restaurado, tudo que um dia foi atingido pelo maligno pode ser refeito. E Deus agora começa a usar a força do verbo, o bará, ou bara de Deus, que significa criar do nada, criar daquilo que não existe, e sustentar o que se cria. E disse Deus: que haja luz, que haja. E é importante você entender que quando essa luz acontece, as trevas agora precisam se reposicionar, porque essa luz dissipa trevas, e não é a luz do sol, porque o sol é criado no quarto dia. Essa luz aqui aparece no primeiro dia. A luz do sol não dissipa trevas, mas se tem alguém para celebrar a luz que dissipa trevas, ainda é a luz da palavra, ainda é a luz do verbo. E Deus agora, na força do verbo, começa a colocar tudo no seu devido lugar. E disse Deus: que haja, que haja, que haja, que haja. E tudo está voltando para o lugar. Vou ficar aqui até você dar glória a Deus. Que haja, que haja. É claro que o teu Deus sempre faz algo novo. O jardim que era mineral agora é um jardim vegetal, porque o teu Deus, quando vai fazer, sempre faz algo novo.
Deus agora está colocando tudo no lugar, e depois que está tudo refeito, Deus agora vai restabelecer a adoração. Deus agora não mais com a força do verbo, mas o Senhor disse: então façamos. E é esse façamos aqui que complicou a minha e a sua vida, que é por causa desse façamos que o diabo te odeia. O inferno só te persegue até hoje por causa desse façamos. Quer que eu te explico? Lembra quando o querubim subiu? Ele não queria ser maior, ele queria ser igual, semelhante. E Deus resistiu o soberbo, baniu o vaidoso. E quando Deus vai fazer o novo adorador, ele diz: então façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É por isso que o diabo te odeia, porque você é o que ele gostaria de ser, e você tem o que ele gostaria de ter. Agora vai entender Deus que deu para você e não deu para ele. E se eu fosse você, eu valorizava o que Deus te deu. Levanta essa tua mão aí, faz um barulho que o diabo não gosta. Façamos. Pastor, o senhor está dizendo que o Adão é o novo adorador? Sim. Ah não, pastor, mas qual é o hino que o Adão cantava? Qual é o instrumento que o Adão tocava? Se ele não cantava e se ele não tocava, como é que ele adorava? E se tiver alguém entendendo, o Adão não tocava e nem cantava, mas no jardim ele se movimentava. E Deus se movimentava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus descia para aquela movimentação. Irmãos, tem coisas que quando eu chegar no céu, eu vou querer saber de imediato. Eu vou procurar o Adão, eu vou perguntar para ele: o que tu falava para o pai, a ponto de atraí-lo todo dia? O que você falava no coração dele, a ponto dele descer todo dia naquele jardim? Porque a adoração, ela respeita níveis. Tem uma adoração que você libera aqui em Santa Luzia e ela sobe e alcança o coração de Deus lá em cima. Agora, tem alguém que consegue produzir outro nível de adoração, que quando adora aqui, Deus desce aqui, para receber aqui, e tomara que ele desça aqui nessa manhã, todo dia, que movimentação, que comunhão, que ambiente. Mas lembre-se que tem alguém ali, que um dia perdeu a movimentação, e agora ele quer parar a movimentação. Lá vem ele, a proposta acontece, e o caminho é o mesmo. Ele diz para Eva: você precisa de algo a mais, você precisa de algo que ele não te deu. A proposta vem, ela recebe, tu conhece o contexto. O Adão cai, a Eva cai, a movimentação cessa. Eu vou falar uma palavra aqui que pode ser curadora para alguém. Mesmo com um casal caído, na hora marcada, Deus desceu no jardim. Só que pela primeira vez, senhores, Deus desce procurando. Pela primeira vez Deus entra no jardim e dá um grito: Adão, onde estás? Deus está procurando e não encontra, porque agora ele não se movimenta. Agora ele está escondido. Agora ele está com medo. Agora ele está afastado. E Deus começa essa procura: onde estás? Onde estás? E Deus começa a procurar alguém que saiba tocar nele, alguém que saiba falar alguma coisa para ele. E parece que ele procura e não encontra, e os anos vão se passando, e ele está procurando e não está encontrando, procurando e não está encontrando. Ele procura e parece que ele não encontra, ele continua procurando e parece que ele não encontra. Mas a Bíblia é tão completa, e aqui dá glória antecipada quem conheceu o texto. No Salmo 89, verso 20, ele está procurando, e ele dá outro grito dizendo: eu achei. Alguém diz: achou o que, Jeová? Ele diz: achei a Davi, o meu servo. E o que o Senhor vai fazer com esse Davi? E ele diz: com meu óleo eu vou ungí-lo. Agora olhe para mim, quando é que Deus achou esse Davi? Deus está procurando, e quando é que ele achou? O Davi não estava na plataforma, senhores. O Davi não era afamado, o Davi não era midiático. O Davi, ele não tinha nem o perfil da época. O Davi era rejeitado pela família e trabalhava na profissão mais humilhante da época, pastor das ovelhas, aquilo que alguém chama de anonimato, sozinho trabalhando. E de repente ele tem a ideia de quebrar madeiras, ele estica linhas e faz um instrumento.
dá o nome daquele instrumento, ele chama de harpa. Ele não sabe tocar, na verdade, não tem nenhum maestro ali para avaliar as notas. Então ele começa a mexer com Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e pode ungir minha cabeça com teu óleo, porque hoje o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias. E o Senhor diz: eu te achei, hein? Tu sabe mexer comigo, baixinho. Tu fala os negócios que entram aqui no meu coração. Agora olhe para mim. Quando é que Deus encontra o Davi? Olha o contexto. Quem governa é Saul. Quem governa é quem? Só que o Saul governa desviado. Eu apliquei um tempo atrás, pastor Luciano, um estudo bíblico sobre Saul, e dei um questionamento, porque eu falei que o Saul só foi a um culto. Na verdade, o Saul nem estava indo para o culto. Ele estava tentando recuperar as jumentas perdidas. Ele se encontrou com os profetas. Ele viu uma movimentação, ele entrou na movimentação, gostou da movimentação, soltou uma profecia. A profecia lhe deu o trono. Ele se apaixonou pelo trono e nunca mais quis saber de Deus. Tu acredita que o Saul é capaz de governar 20 anos sem a presença de Deus? Lembra da presença de Deus lá no Antigo Testamento? A Arca da Aliança, aquela caixa de madeira acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, onde existia uma tampa onde 2 querubins se curvavam, encostando as asas, produzindo um espaço chamado de propiciatório. Quando aquela arca estava no Santíssimo, uma fagulha azul brotava ali, a glória Shekinah de Deus. Aquela arca foi roubada, a presença foi embora. O Saul assume o governo e nunca se importou em trazer de volta a presença. Ele governa sem a presença, ele manda sem a presença, ele ganha sem a presença, ele perde sem a presença, ele vive uma vida normal sem a presença. E eu consigo explicar esse comportamento dessa gente que acorda sem a presença, trabalha sem a presença, dorme sem a presença, conquista até ficar rico sem a presença, perde sem a presença e não sente falta da presença. É uma gente que nunca teve uma experiência com a glória de Deus. Vão viver normal sem a presença. É uma vida tranquila sem a presença. Mas eu também conheço uma gente que já entrou no Santo dos Santos. Esses nunca mais vão voltar ao normal. Tiveram suas vidas marcadas. Não conseguem mais viver sem Ele. Uriacha. Olhe para cá. O Saul governa, morre e perde o trono, porque tudo aquilo que você ama mais do que ama a Deus, a qualquer momento sai da tua vida. Aí alguém diz: ô Davi, Saul é morto, o teu tempo chegou, o trono é teu, vamos fazer a festa da tua posse. E o Davi diz: não tem festa, não tem trono, eu não me assento nesse trono. E alguém diz: por que, Davi? E ele diz: porque eu não governo se a presença de Deus não estiver conosco. Eu quero a presença. Aí o Davi sabe o que fazer, ele só não sabe como. Ele ajunta 30 mil guerreiros e vai buscar de volta a Arca da Aliança. O Davi tem boas intenções no coração. Ele compra uma estrutura grandiosa, um carroção novo. Ele compra bois para arrastar aquele carroção. Ele contrata 2 motoristas para guiar aquele carroção. O Davi pensou que a estrutura dele ia trazer de volta a presença, mas ele não sabia que Deus não vem pela estrutura. Os bois aqui são instrumentos para sacrifício. E o entendimento do Davi era: o sacrifício vai arrastar a presença para Jerusalém. Só que sacrifício não traz presença. É a presença que quando vem traz o sacrifício. Aí o Davi pensou assim: a estrutura é grande, tem que ter gente profissional para guiar. Coloque Uzá. Só que a Bíblia chama o Uzá de irreverente. Mas tu acredita que o Uzá faz aquela estrutura funcionar? A roda começa a girar,
Parece que a glória vai voltar. Só que na era de Quidom, ou era de Nacon, os bois vão tropeçar. A arca ameaça tombar. Uzá estende a mão para segurar a glória. Deus vai fulminá-lo. Ele cai com uma rotura no peito, cai morto. O Davi se assusta, olha para a cena. Está tentando levar a presença e vai ter que levar um defunto na bagagem. Agora, por que Deus mata Uzá? É porque até hoje Deus não aceita o profano tentando tocar naquilo que é santo. E o Davi está dizendo: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. O Saul governou 20 anos sem a tua presença. O Senhor não fez nada. Eu estou tentando trazer de volta a tua glória. O Senhor matou o motorista do carro. E o Senhor diz: Davi, quando tu fores fazer algo para mim, não faça o que você quer fazer, faça o que eu quero que seja feito. Aí a arca está no meio da rua. Tem um defunto ali. E o Davi diz: gente, não toca não. Deus pode matar mais alguém. Ele não consegue levar a arca para Jerusalém aqui. Será que essa arca fica na rua? Todo mundo com medo da presença. De repente, alguém por ali abre uma porta e diz assim: se vocês não tiverem lugar para colocar essa presença, pode colocar aqui na minha casa. É o Obed-Edom, o giteu. Eu li uma história bíblica que ele está passando o pior momento da sua vida. Os filhos estão em caminhos errantes. Mas para quem quiser dar glória a Deus, quando a arca da aliança entrou na casa de Obed-Edom, em 3 meses o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. Se alguém levantar as 2 mãos, eu vou liberar uma profecia. O ano começou. E se eu fosse você, eu abria bem o coração nessa manhã e deixa a presença entrar. E marque 3 meses depois de uma experiência que Deus vai te dar hoje. Deus vai mexer no seio da tua família, vai tocar nos teus filhos e vai fazer algo que nunca fizera antes na tua história. Se tem alguém aqui para soltar o glória, faz isso. A presença começa a mudar a história de quem a respeita. A presença que matou o profano está mudando a história de quem a recebe. A notícia chega lá em Jerusalém e alguém diz: Davi, não tem aquele homem que abriu a porta para receber a arca? Sim. Davi, Deus está mudando a história dele. Aí o Davi diz: Deus parou de matar? É? Sim, Davi, parece que Deus não está matando mais. Aí o Davi dá um grito e diz: como traremos a nós a arca da aliança? Aí alguém dá um conselho e diz: Davi, faz da forma correta, vai ouvir os anciãos. Aí os anciãos dizem: Davi, chega até aqui. Sabe por que Deus matou aquele homem no caminho? Para carregar aquela presença, Davi. Não é quem você quer, é quem Deus escolhe. Não é quem você contrata, Davi, é quem o céu separa. Vai procurar saber quem Deus autoriza carregar aquela caixa. Aí o Davi vai ler. Ele encontra aquele contexto onde Deus entra naquela reunião, onde as tribos estão recebendo heranças. O Senhor entra na reunião e diz assim: tem uma tribo aí, não dê herança a essa tribo. E alguém diz: Senhor, que tribo é essa que não tem herança? E o Senhor disse: não deem nada à tribo de Levi. E alguém disse: por que os levitas não têm herança? E o Senhor disse: porque eu sou a herança dos levitas, e eu cuido deles, e eu os separo para carregar o que é sagrado. Aí o Davi diz: são eles, chamem a tribo de Levi. Eles se apresentam. Davi vai vesti-los de linho fino. E Davi diz: vocês estão autorizados a carregar a presença. Vamos trazer a glória de volta. O Davi é da tribo de Judá, ele não pode tocar, mas ele diz: eu vou acompanhar vocês. Lá vão eles à casa de Obed-Edom. A presença vai voltar. Aqui eu preciso que você dobre atenção. Não é a estrutura que vai trazer a presença. O Davi diz assim: a estrutura não funciona. Para essa glória voltar, alguém tem que sentir o peso nos ombros. Sem peso não tem glória. Alguém tem que sentir pesar. E vai funcionar assim. Não adianta tentar correr. Se correr, Deus vai matar alguém. Está no texto. O Davi disse: funciona assim, gente. Debaixo dos varais, sentindo o peso, vamos dar 6 passos. Vamos parar e sacrificar o Senhor. Tomara que alguém entenda. Ele sentindo o peso, e o Davi diz: vamos para Jerusalém. 1, 2,
3, 4, 5, 6, parem. Um passo a mais, Deus mata alguém. A cada 6 passos, eles sacrificavam 13 animais. Mais 6 passos, mais 13 animais. Mais 6 passos, mais 13 animais. Eu fiz uma conta básica aqui, de Criat Jearim até Jerusalém, 16 quilômetros. Eles sacrificaram mais de 16 mil animais no caminho. Eles iam sacrificando, o sangue ia esguichando, ia caindo sobre a veste de linho fino. Os levitas, carregando o peso, ficaram ensanguentados. Aí eu entendo que para carregar essa glória e não morrer, só se eu estiver coberto com esse sangue. Mais 6 passos, para, sacrifica. Mais 6 passos, parem, sacrifiquem. Mais 6 passos, parem, sacrifiquem. E o Davi está aqui acompanhando. Alguém está sentindo peso? Mais sacrifício. Gente, essa arca não vai voltar em silêncio. Vamos fazer um culto para essa arca voltar. Só um instante que eu vou conseguir um músico. Está passando um músico levita ali, o Davi diz: ei, psiu, vem cá. Tu é músico? Sim, rei, sou músico. Chega até aqui que eu preciso de você. Qual é o teu nome, hein? Aí o músico diz: o meu nome, rei, o meu nome é Asaf. Asaf é? Então eu estou te nomeando como chefe do louvor. Só que o Davi não sabe o que ele está fazendo. Ele está pensando que ele está escolhendo. Aqui o céu está levantando. Sabe quem é o Asaf? Asaf é um músico levita, especialista em tambores. Lembra que quando o querubim adorava, ele adorava com tambores? Quando ele caiu, ele perdeu os tambores. Agora a presença vai voltar e Deus está levantando alguém especialista em tambores. E o Davi diz: você vai fazer um som. Para essa arca voltar, você vai produzir um som. O Asaf vai ter que produzir um som. Enquanto alguém carrega o peso, alguém produz um som. Deixa eu fazer essa igreja entender. Baterista, você está aí? Eles estão sentindo peso. Me faz um som de tambores assim. Dum, 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 dum. Isso aí. Um pouquinho mais de pressão. Alguém sentindo peso. O Asaf começa a fazer assim. Mais 6 passos. 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 Sabe por que o diabo não gosta desse som na igreja? Porque até hoje ele pensa que esse som é dele. Mas quando ele caiu, ele perdeu esse som. É por isso que lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, ele coloca cavalos a noite toda para fazer esse som. Mas é bom ele saber que essa adoração tem dono. Essa adoração tem dono. Mais 6 passos. Mais 6 passos. Mais 6 passos. Mais 6 passos. Mais sangue, mais 6 passos. Aí o Davi avista Jerusalém. Ele diz: Asaf, nós estamos chegando. Aumenta o nível do louvor. Aí o Asaf começa: é pra já? Aí na entrada de Jerusalém, o Davi tira a coroa da cabeça. O Davi tira a roupa de rei. Aí se tiver alguém aqui para entender que o Davi não vai entrar em Jerusalém de cabeça baixa, está na Bíblia. Ele entra em Jerusalém assim, bailando, se movimentando. Se alguém levantar a mão, eu profetizo. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus não suporta mais uma igreja parada. Deus não suporta mais uma igreja fria. Deus não suporta mais uma igreja apática. Deus está levantando uma igreja que ainda se movimenta. Rabababaxéia. Mais 6 passos. Baila, Davi, baila. Mais 6 passos. Mais 6 passos. Mais 6 passos. Alguém sinta o peso. A glória de Deus está chegando.
som está entrando em Jerusalém. 20 anos de silêncio são quebrados aqui. O som está entrando. E esse som chama atenção. Há 20 anos aquela cidade não ouvia esse som. As janelas começam a se abrir. Pá! E alguém diz: que som é esse? Nós nunca vimos isso por aqui. Aí os mais novos dizem: vamos ver o que é. Chegam para ver na entrada da cidade. Eles dizem: o que é isso? Tem um rei na rua sem coroa. O rei abandonou o cargo. Ele está sem roupa de rei. Pior, o rei parece que está enlouquecido por alguma coisa, porque o rei não está parado. O rei está fazendo assim. Alguém diz: peraí, não é só o rei não. Olha aquele músico que está do lado do rei. Ele deve estar embriagado, porque o músico faz assim. Aí os mais novos dizem: o que é isso? Nós nunca vimos isso. Que movimentação é essa? Nós não sabemos o que é. De repente os mais velhos vêm derramando lágrimas, se colocam com a boca no chão e dizem: vocês não sabem, mas nós sabemos. É a glória de Deus que está voltando. É a glória de Deus que está voltando. Alguém me ajude, alguém me ajude, alguém me ajude. Alguém me ajude a se movimentar. Eu estou profetizando para essa igreja. O som desse lugar vai tomar Belo Horizonte. O som desse lugar está invadindo Uberlândia. A glória de Deus está voltando para tua casa. A glória de Deus está voltando para tua família. E o som continua entrando. Mais janelas se abrem. Dessa vez quem é que aparece na janela? É Mical, uma das filhas de Saul, apaixonada pelo trono da terra. Quando ela chega na entrada da cidade, que ela vê o Davi, ela diz: você é uma vergonha. Não, você não pode ser rei. Eu vi um rei a vida inteira fazer assim. Você está fazendo assim? Tu é vergonha de Jerusalém, Davi? Aí o Davi está aqui, ó. Senhor, ela está dizendo que eu estou envergonhando. E o Senhor diz: Davi, não se envergonhe de mim. Continua. Ela quer parar a adoração porque ela não sabe o que é adoração. Ela nunca teve uma experiência com adoração, Davi. Continua, ela está tentando parar o que é meu, não é o que é seu. Quer saber, Davi? Ela está estéril até o último dia da vida dela sem gerar, porque ela está tentando interromper a minha movimentação. Deixa eu aplicar aqui para quem quer entender e receber. Se você é daqueles que entra na igreja e não quer adorar, eu te respeito. Se você é daqueles que vem para o culto e não derrama mais lágrimas, eu também te respeito. Se você é daqueles que entra na igreja, a glória vem e você não reage, eu também te respeito. Se você é daqueles que entra na igreja, alguém está adorando e você está incomodado com barulho, acredita, eu te respeito, mas você está na igreja errada. Essa igreja é uma igreja de adoração. E eu vou profetizar: se você é daqueles que entra na igreja e não quer adorar, eu também te respeito, mas quer um conselho: não tente parar a movimentação. Alguém me ajude, alguém me ajude. Ramamamacheca tarabaraie. Alguém aumenta o nível da adoração neste lugar. Ai, eu tô sentindo algo que tá vindo aqui para essa manhã.
A Mical estéril. Não vai gerar mais nada. Travou a vida dela para sempre. E cala-se. Se tu entender, nessa hora nascem os filhos de Asaf. Alguém que está tentando parar a adoração está ficando estéril. E alguém que está se movimentando está gerando filhos. Quando você vê na Bíblia filho de Asaf, eles não são biológicos. É uma gente que nasceu quando a glória voltou. Quer que eu te explico? Os novos chegaram e viram aquele homem adorando. Disseram: uau, eu quero ser igual a ele. Se não for para adorar assim, nem me chame. Posso profetizar? Deus está te levantando como inspiração para gente que vai chegar nesse lugar. Deus está te levantando como inspiração para uma gente que vai adorar nesse tempo. E eu vou melhorar a profecia aqui e aumentar a responsabilidade. Os teus filhos biológicos serão na igreja como você é, e vão adorar como você adora. Ih, meu Deus, eu estou sentindo um negócio aqui. Ensanguentados, sentindo peso, alguém bailando. Eles chegaram, ombros calejados, cansados. Para a glória voltar teve um desgaste. E alguém disse: Davi, onde vamos colocar a arca? E o Davi disse: fiquem tranquilos, dessa vez eu fiz tudo certo. Antes de buscar, eu já preparei um lugar para ele. Coloquem ali naquela tenda, que tu conheces na Bíblia por dois nomes: tenda de Davi ou tabernáculo de Davi. Sabe o que é o tabernáculo de Davi? 4 estacas, uma cortina por cima. E alguém disse: Davi, essa arca na tendinha? Davi disse: sim, eu já aprendi que não é estrutura. Pode colocar. Eu preparei esse lugar para ele. Quer ver Deus voltar para a tua vida esse ano? Mas como nunca antes, prepara um lugar para ele. Aí o peso sai dos ombros e vai para o tabernáculo de Davi. Só que o Davi disse assim: ó, não para o culto não, hein? Asaf, tá na tenda, mas não para o culto, tá? Sustenta o culto. Eu vou dividir os turnos. Aí o culto está acontecendo. Eles estão aqui na tenda, ó. Aí deu de manhã. E Davi está aqui, não para o culto não. Aí deu a tarde, não para o culto. Aí deu a noite. Aí começou aquela gente que faz assim. E o Davi diz: não para o culto. E alguém disse: ô Davi, que horas que termina esse culto? E Davi disse: o culto da tenda? É, Davi, o culto da tenda não termina nunca mais. Ele voltou a ser adorado de manhã, de tarde, de noite, e para quem tem sede, de madrugada também. Deixa eu te explicar. Sabe como é que funcionava o culto da tenda? O Mateus está aqui tocando na tenda. Enquanto ele adora, a fagulha surge no propiciatório. A fagulha explode no propiciatório. Se essa adoração aqui diminui, a glória diminui. Tomara que alguém entenda. Se o nível da entrega aqui cai, a glória cai. Então, para ter tabernáculo com glória, a entrega tem que ser contínua. Mas o Mateus é de carne e osso.
Ele não vai conseguir sustentar isso aí para sempre. Sabe como é que funcionava o culto da tenda? Alguém tem que vir com um instrumento igual ao do Mateus. Coloca do lado do Mateus. Pai do Senhor, Mateus. Cheguei na hora certinha, viu? Qual é a nota aí, Mateus? Ok. Peguei o nível, Mateus. Olha a glória está se sustentando. Pode descansar, Mateus. Pode descansar. Volta amanhã. Volta amanhã porque a glória está se sustentando, Mateus. Me ajuda. Qual é o teu nome? O Samuel está tocando na tenda. Toca, Samuel. A chama azul está brotando. Se Samuel parar de tocar, a glória desce. Mas como Deus não usa só o Samuel gera filhos enquanto ele toca. Lá vem alguém. E o Samuel não tem problema de tocar com esse alguém. Samuel vai descansar. O nível da glória está alto, Samuel. Sabe quanto tempo durou o culto da tenda? 40 anos, sem parar um segundo. Alguém me ajude a fazer um culto de adoração a Ele. Ramamamachea. O que é isso, Jesus? Sabe qual é o problema de você vir num culto como esse aqui? Sabe qual é o problema de você se envolver em 6 dias intensos? É que se o teu tabernáculo for restaurado, tu começa a acordar de madrugada de novo. É por isso que ninguém entendia quando Jeová falava: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que caiu. Alguém disse: tu vai fazer uma tenda, Jeová? Não. A minha presença nos homens vai fazer com que eles me adorem de manhã, de dia, de tarde, de noite, de madrugada também. Se esse tabernáculo for restaurado, esse ano, de madrugada você perde o sono. Por volta das 3 vem uma voz: levanta, fica comigo, fala alguma coisa para mim. E no dia que você não tiver forças para fazer aquela oração, tem problema não, só se movimenta. Eu estou sentindo Deus aqui para alguém. Urai, suíte, camamamaché. 40 anos de adoração. O Davi diz assim: adorem nessa estrutura pequena, porque enquanto vocês adoram na tendinha, eu vou construir o maior templo da história para o Deus vivo. Aí o Senhor disse: Davi, oi, Senhor, vai morrer gente, hein? Por que, Senhor? Lembra que não é do teu jeito? O que é sagrado é do meu jeito, Davi. Fica lá, Senhor, não quer o templo? Quero. Se quero. Só que não é do teu jeito. Mas eu tenho uma parte para você no templo. É, Senhor, me explica, porque eu não estou entendendo. O Senhor quer o templo, eu quero construir, mas eu só tenho uma parte. E qual é a minha parte? O Senhor disse: a tua parte, Davi, é somente patrocinar a obra. A minha parte é ofertar? É. Só isso. Do restante eu escolho quem faz. Se a outro diz: então deixa, né, Deus? Porque eu vou investir e não vai estar escrito que fui eu que fiz. Seria uma pessoa comum que diria isso, mas o Davi diz: a minha parte é dar. Então, o meu ouro e a minha prata eu te dou. Eu gosto de Deus, que Deus pergunta por quê.
Por que tu dá, Davi? Está no texto, ele diz, eu dou porque eu amo a tua casa. Não, peraí. A casa não existe. Não tem um tijolo da casa. Como é que ele está dizendo que ama? Ele não está vendo. Mas ele diz, não preciso ver para amar. Eu amo sem ver. Só de saber que é tua. Hoje eu estou apaixonado por ela. 40 anos de adoração aqui. 40 anos de construção aqui. Olhe para cá. Aqui tem gente ficando velho. Cumprem o chamado ciclo levítico. 25 anos, fica velho, vai para casa. Os novos assumem. A adoração não para. Aqui tem gente trabalhando. Aqui também tem gente ficando velho. Inclusive o Davi. Que fica velho. Fica doente. O templo não está pronto. E ele vai para o leito. E no leito ele sente que vai morrer. Ele diz, chamem meu filho Salomão. Salomão vem para a beira do leito. E o Senhor havia dito a Davi, você patrocina, e o teu filho Salomão desfruta da construção. Vou até liberar uma frase aqui para não perder a aplicação. O que você patrocina hoje, os teus filhos vão desfrutar para o resto da vida. E o Davi diz, Salomão, o pai vai morrer. Continue temendo ao Senhor. Seja homem. A palavra homem aqui não aponta somente para o másculo, que é tão importante em nossos dias. Mas homem aqui é aquele que começa e aquele que vai terminar. O Davi morreu e não viu o templo pronto. Salomão recebe a palavra do pai e investe tudo. O templo está pronto e não é o templo de Salomão. É o templo do Deus vivo. Salomão vai inaugurar o templo. Olhe para cá que eu vou correr para o final agora. A sabedoria do Salomão consistia em ouvir os anciãos. Os anciãos vieram e disseram, Salomão vai inaugurar o templo, vai se mexer com o sagrado. Escuta, teu pai quando foi mexer com o sagrado pela primeira vez, Deus matou um homem. É mesmo? Sim. Deus matou aquele homem no caminho. Só quando teu pai começou a entregar animais, que Deus não matou mais ninguém. Aí o Salomão diz, então, no conselho de vocês, para ter certeza que Deus não mata ninguém nessa inauguração, eu já estou ofertando 1000 bois. Salomão, escuta, tudo bem, você vai derramar sangue, Deus não vai matar, mas tu está pensando que Deus vai vir na inauguração por causa da tua estrutura? Tu está achando que o teu ouro traz Deus para esse lugar? Tu está achando que a tua prata coloca Deus aqui dentro? Já pensou, Salomão, você inaugurar um templo para Deus sem Deus? E o Salomão diz, então como é que traz Deus para a inauguração? Deus é assim, Salomão. Alguém tem que falar no coração dele. Alguém tem que produzir algo que toque nele. Canções também. Os levitas novos não estão aí na tenda? Será que eles não conseguem trazer Deus? Salomão, você vai inaugurar um templo. Será que essa gente mais nova sabe quem é Deus? Eles são adoradores, mas não arrisca não. Quer um conselho? Sim. Tem um homem. Teu pai o amou durante toda a vida. Teu pai morreu, mas ele está vivo. Deixa eu te contar uma história de 30 segundos, Salomão. Quando essa glória voltou, o teu pai se entregou. O teu pai bailava. E esse homem fazia assim, ó. Salomão diz, mas quem é ele? Ele é um velho hoje. É um levita que saiu da tenda. E qual é o nome dele? O nome dele é Asaf. Mas aonde está esse Asaf? O Asaf cumpriu o ciclo. Aposentou. Faz tempo que a gente não vê. Deve estar em casa. Mas quer um conselho? Quer ver Deus descer nesse templo? Chama aquele velho. O velho tem um negócio. Salomão diz, então me dá a caneta aqui. Desaposentem o Asaf. Porque adorador de verdade não se aposenta nunca. Escuta,
É nesse tempo aqui que o Asaf está escrevendo o Salmo 7,3. Está fora daquilo que ele nasceu para fazer. Ele diz: eu estou insatisfeito, eu estou desviado na tua casa. O Senhor é bom para os outros. E quanto a mim, meus pés estão quase se resvalando. Quando você está longe daquilo que você nasceu para fazer, tem um vazio aqui dentro. Você não fica em paz. De repente uma carta chega lá e diz: o rei te convoca para adorar na inauguração do templo. Aí renovou, velho. Quem tocar nessa inauguração aqui, irmão, está famoso no país inteiro. Os olhos da nação estão olhando. A nova geração está na expectativa. Dá para ver os carros chegando? De um carro desce um velho, cabelo branco, barba branca. A nova geração olha e diz: quem é esse velho aí? Alguém diz: é um músico. Músico é? É. Tem nome? Tem nome. Nome tem, é Asaf. Não, estou falando nome. Quantos seguidores esse velho tem no Instagram? Alguém diz: não, esse velho aí não gastou a vida gerando seguidores. Ele gastou a vida gerando filhos. Porque parece que a nova geração não conhece a geração antiga. Pensa em alguém que se dá bem com a nova geração, sou eu. Eu amo os jovens. Só que tem horas que eu penso que eles pensam que eles inauguraram a adoração. Eu sei que eles são adoradores. E o culto sem eles não é o mesmo. Mas eles têm que entender que quando eles começaram a adorar, já tinha gente dentro do coração do Pai. Eu prego muito, irmãos, lá no norte do país, lá no nordeste. Tem dias que eu vou chegar num templo, aqueles templos bem tradicionais, históricos, que quando eu olho para trás tem mais de 50 velhinhos sentados naquelas cadeiras. Até a cadeira é velha também. Para subir no altar, tem que 2 segurar na mão. Eles não têm mais força. Bem devagar, sem muita movimentação. Quando eu dou uma olhada para trás, que eu vejo que eles estão ali, a perna treme. Eu sei que aqui atrás não tem exegese, nem hermenêutica, nem oratória. Não tem nem a eloquência. Mas a perna treme. É medo, pastor? Não. É respeito. Eu sei que eu só prego hoje porque alguém gastou a vida ontem. E a nova geração tem que aprender a respeitar a geração antiga. O Salomão diz assim, ó: vocês vão adorar, mas quem comanda o culto novamente é ele. Dá para ver o velho entrando no templo. Ele organiza a nova geração. Será que Deus vem no culto? Ele vai saudar a moda antiga, está na Bíblia. Ele diz assim: é só para lembrar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ele não tem mais aquela, quando ele vai tentar tirar a primeira nota, a nuvem da glória vem para cima do templo. Deus está na nuvem. Quando ele vai tentar tirar a segunda nota, Deus pega a nuvem e entra no templo. A casa se encheu da nuvem da fumaça. Ninguém aguentou erguer a cabeça ou ficar de pé. Todos com a boca no chão. Ninguém conseguia ver nada, por isso não morreu ninguém. O que você não vê não te condena. Todos caídos. Ninguém conseguia enxergar um palmo na frente. Deus no templo. Que cenário. Ninguém vê. Ninguém aparece. Deus no templo. Alguém inteligente me diga qual foi a canção entoada nessa ocasião tão importante. Cadê a letra da música? Tantas ocasiões onde existem letras registradas na Bíblia. Onde está a letra da inauguração?
Eu já procurei e não encontrei. Me pergunta por quê? Não tinha ninguém para escrever. E a letra aqui é o que menos interessava. Porque quando ele chega, nada mais interessa. Ninguém vendo nada, a casa cheia de fumaça, e o Senhor dizendo: é bom que vocês fiquem caídos, porque o que Ele vai produzir não tem a ver com vocês, é tudo meu. Então, adora Asaf, canta, se movimenta. Eu estou com saudade de você. Tu saiu da tenda. Eu não vim aqui no templo por causa do templo. Eu vim aqui procurar alguém. Eu não vim por causa do ouro. Eu vim porque eu estou com saudade da nossa movimentação. Lembra que no início era só eu e você? Não tinha ninguém para te aplaudir, não tinha ninguém para te elogiar. Tu entrava naquele quarto e me pedia até a comida do outro dia. Mas depois tu falava cada coisa. Era só eu e você. Eu estou vindo aqui no início do ano para dizer que eu não vou te perder. Eu estou te procurando. Eu te quero de volta. Eu não sei se você crê nessas coisas, mas a casa aqui está cheia da fumaça. Ele veio aqui atrás de alguém. Ele está querendo te pegar faz um tempo. Não tenta levar uma vida normal, porque você não é normal. Ninguém mandou você entrar no Santo dos Santos. Ninguém mandou você entrar debaixo dessa presença. Pastor, mas é um peso muito grande. Quer a glória? Então aceita o peso. Sem peso não tem glória. E Deus não suporta mais mecanismos. Júria. Meu Deus, eu estou sentindo um negócio aqui. A tua vida funciona assim, ó. Caminha um pouco, volta para o sacrifício. Pastor, tem gente decolando. Tem gente decolando. Mas você está caminhando. Caminha um pouco, volta para o quarto. Caminha um pouco, volta para o jejum. Na tua vida ainda é assim. Caminha um pouco, volta para aquela oração. O diabo te odeia. Ele vem para te matar todo dia. Ele só não consegue porque quando ele te encontra no caminho, você está coberto com sangue. Meu Deus. Pastor, mas eu não tenho herança. Tu quer a verdade? Não tem mesmo. Tem gente aqui na terra que vai ter, que você nunca vai ter. Mas não toca no que você toca. E quem cuida de você é Deus. E já te provou que cuida todo dia. Irmão, já era para você ter percebido que você é meio anormal. Tu já reparou que você chega... Parece que não tem nada acontecendo no lugar. Aí vai você abrir a tua boca, alguém começa a derramar lágrima. Não é você, é o que você carrega. Tu sabe que a tua voz não é afinada, mas tu canta, a fumaça vem. Onde é que você aprendeu a tocar mesmo, hein? Em lugar nenhum? É você que pensa que foi em lugar nenhum. Foi nele. Tem um dom na tua vida. Tu tem vergonha de falar para um, mas quando tu pega nesse microfone, é o que você carrega. Meu Deus, eu estou sentindo um negócio aqui.
Tem alguém da tua família perto de você? Abraça. Abraça. Traz para perto. E diga: Ele está nos encontrando. Ora com Ele, ora. Meu Deus, essa casa está cheia da fumaça. A glória vai pesar nos ombros de alguém aqui.